O Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o governo federal a pagar um piso menor para a área da saúde em 2023 e eleva em 13 bilhões e 900 milhões de reais os repasses da União a estados e municípios neste ano. A proposta foi aprovada no Senado sem alterações e agora vai para a sanção da presidência. A redução do piso da saúde está alinhada aos interesses da equipe econômica que tentava resolver um imbróglio ali ligado ao tema. Com a sanção do novo arcabouço fiscal, foi revogado de forma imediata o antigo teto de gastos, que já previa um patamar menor para a área. Com isso, voltou a valer a regra que destina 15% receita corrente líquida para a saúde, o que demandaria um aumento aí de 18 bilhões de reais em verbas. Portanto, notícia aí desse piso da saúde, do Senado autorizando aí o governo a não cumprir o piso da saúde, mano. Pois é, vários pontos interessantes aí. Primeiro, o quanto o nosso orçamento público, ele é rígido, né? Ele prevê gastos obrigatórios com diversos itens e isso muitas vezes dificulta a composição do orçamento e um ajuste fiscal. Primeiro ponto. Segundo ponto, curioso que o governo que tanto falava sobre a importância da saúde, que sempre, um grupo político que sempre criticou o antigo teto de gastos por supostamente limitar o crescimento de despesas com saúde e educação, o que não era verdade, mas estava no discurso do PT, agora que está no governo, pede para reduzir o gasto com saúde, ou seja, qual é o tipo de prioridade do governo na discussão do orçamento? Quando que a gente vai discutir a redução das emendas parlamentares no lugar de discutir a redução dos gastos com saúde? Porque é curioso, dado que nós temos um Estado muito inchado, que gasta bastante, mas no caso da saúde, há vários especialistas que falam até em subfinanciamento do sistema. Ou seja, há várias coisas no Brasil que precisam ter redução de gasto. Mas não é o caso da saúde. Muita coisa, né? Exato. Não é, Monteiro? Não tem muita coisa para diminuir de gasto nesse país? Com certeza. E não aumentar mais? Eu discordo um pouco de vocês em relação ao aumento dos gastos públicos, né? Por isso que eu fiz questão de enfatizar aí. Não tem como aumentar mais gasto. Eu acho que assim, vamos lá. Não é, Koba? Claro. Não, peraí, claro. Não é, mano? Não é, mano? Não tem mais como aumentar. Vai sair da onde o dinheiro? Uma das formas de você tirar o Brasil da crise econômica é com meio de investimento público. E está sendo assim no mundo todo. No mundo todo. Gasto público. No mundo todo. É importante destacar, por exemplo... é outra coisa. É importante destacar, por exemplo, aqui os Estados Unidos, que é um modelo liberal, segundo o Mano, né? Publicou uma legislação recentemente colocando 500 bilhões de dólares na economia verde. Né, incentivando. Os Estados Unidos tem quanto? Empresas. 500 bilhões de dólares. Mas o Brasil tem. Sim, mas o Brasil vai tirar da onde esse dinheiro para investir tanto? Dinheiro tem. Não é uma questão só de gestão, não. Mas onde tem? Não fecha as contas, tem déficit. Mas está investindo. Como que vai resolver o déficit? Não tem, pega emprestado. Não se sabe quando tem déficit, é pegar conta no vermelho. Não, vamos lá. O déficit do Brasil, Mano e Koba, se vocês não sabem, é por conta do aumento do Bolsa Família. As eleições. Sim. Nas eleições. Não. Nas eleições passadas, os dois candidatos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, se comprometeram a colocar o Bolsa Família em R$600. O déficit de 140 bilhões de reais, grande parte, é por conta desse aumento. Não sei se você lembra. Mas daí a solução é o quê? A gente precisa restaurar a verdade aqui. Eu não sei se você lembra. Mas é exatamente isso, cara. Quando a gente teve a discussão da PEC da transição, que foi justamente para ter um arrombo no teto de 160 bilhões, os estudiosos diziam que para pagar o Bolsa Família em R$600 era necessário cerca de 60 a 70 bi. Mas a PEC autorizou um arrombo de 160, ou seja, 100 bilhões a mais. O déficit esse ano, o déficit esse ano vai estar mais ou menos na faixa dos 100 bilhões, não é isso? Ou seja, daria para pagar
daria para pagar o Bolsa Família para ficar muito mais perto do equilíbrio, de não ter um déficit. Está fazendo uma ginástica aí aritmética que não faz sentido. Não é. Assim, a grande parte do rombo fiscal do Brasil é por conta do aumento do Bolsa Família, que todo mundo naquele momento era a favor. Mas você alega que tem que investir mais. Não, por uma lógica. Mas não dá pra a questão menos. Mas qual que é a solução? É diminuir o Bolsa Família para colocar investimento em outras áreas? Não, assim, vamos lá. Porque o Mano falou ali do déficit. Até para deixar... As contas não fecham há anos. Até para deixar claro aqui, eu sou a favor que o Estado tenha gastos e despesas eficientes. Né? Claro que tem espaço para reduzir despesa. Né? Agora, defender que o governo federal não tem que investir, isso não existe. O que você acha que... O déficit dos Estados Unidos, por exemplo, é 250 bilhões de dólares. Ô, Pepe, mas olha, o que você acha de não cumprir o piso da saúde? Você é a favor? Claro que sou contra, tem que cumprir o piso da saúde, tem que cumprir. Mas não tem mais teto também. Ou seja, não significa nada também. Estoura o teto e não cumpre o piso. Ou seja, além de estourar o teto, ainda não cumpre o piso. São dois erros. Koba, eu não sei se você se lembra, mas a lei do Temer, ela sugeria um piso para a saúde e educação de investimento mínimo. Né? Perfeito. E tinha o teto. Tinha o teto de gastos. E tinha o teto. Agora não tem piso e não tem teto. Ou seja, eu não sei, por exemplo, se o governo Lula vai investir menos na saúde por conta dessa notícia. Não dá para você saber. Você acha que o Senado está autorizando ele a não cumprir o para ter mais flexibilidade? Para ter ele não cumprir o piso. Não, não é óbvio não. O Senado autoriza o governo a não cumprir o piso. Por quê? Porque o governo não quer cumprir o piso. Existe uma lógica também. 90% da verba do governo federal e dos estados em geral são tudo carimbado, né? Você é obrigado a colocar 25% na saúde, então cumpre, 15% na educação, aliás, o contrário, 25% na saúde, na educação, 15% na saúde, e em média, os estados gastam até 50% com folha de funcionário público, né? Ou seja, a margem de manobra para investir em política pública, implementar política pública da administração pública em geral, é menos de 10%. É menos de 10%. Mas é porque é residual. Você tirando o piso e tirando o teto, o que acontece? Mas você tem porque é residual. Variabilidade. Você pode aplicar a política pública de saúde com a verba da saúde, política pública de educação com a verba que já está destinada para a educação. Agora, quando você fala que o Senado está autorizando... Mas você pode fazer políticas coordenadas. Você não está deixando eu falar, Quando o governo está... O Mano está tenso ali com as últimas declarações e frases do PP aí. Você está tenso, que eu estou vendo. Tem um erro que você tem que entender o seguinte, cara. Políticas públicas são coordenadas e podem ser setorial. Eu posso colocar dinheiro de educação na saúde, por exemplo. O que me deixa estarrecido é o seguinte, é a gente assistir sistematicamente, de forma histórica no Brasil, todo o aumento de gasto público ser colocado na conta do Bolsa Família e dos mais pobres. Por quê? Porque quando a gente olha a estrutura do gasto do Estado brasileiro, 48,5% dos gastos do Estado brasileiro hoje com transferências de renda vão para os 20% mais ricos do Brasil. E apenas 4,8% vão para os 20% mais pobres. Ou seja, o Estado brasileiro, esse é um trabalho da professora Rosane, lá da UFPE. Outra discussão. Não é outra discussão, porque a gente está falando sobre a estrutura do Estado brasileiro e as justificativas que são colocadas o tempo todo para aumentar gasto e evitar a discussão que importa, que é a discussão da estrutura do Estado brasileiro, que é uma máquina de geração e ampliação de desigualdade. Essa é a questão. O Estado tira dos mais pobres e dá para os mais ricos, e toda vez que vai aumentar gasto, para não ter que debater o corte de gasto com privilégio, se coloca na frente da justificativa do aumento de gasto o Bolsa Família. Isso é muito perverso, Pepe. É um argumento fofo, né? Não, são coisas completamente diferentes e equivocadas. De fato, quando você pega, por exemplo, o dinheiro que vai do Estado para a população, a maioria vai para o mais rico. Exato. Concordo com você. Mas por que o aumento de gasto é por conta do Bolsa Família? Por que isso? Quanto é que é o déficit do Brasil hoje? 150 bilhões de reais? É por aí. 500 bilhões de reais é gasto com poder, com a administração pública para renegociar tributos e impostos de empresas e empresários ricos no Brasil. Ou seja, a gente está falando que o déficit do Brasil é de 150 bilhões de reais, mas o governo gasta 500 bilhões de reais na política de refinanciamento e de negociação da dívida tributária.
Você é contra refinanciamento? Olha onde está o erro aí. Você é contra refinanciamento? Não, eu estou explicando para o Mano por que o dinheiro do Estado vai mais para os mais ricos e menos para os mais pobres. Mas o próprio refinanciamento não volta para o mais pobre, porque a empresa continua operando, continua aquecendo a economia, continua dando emprego. Isso não é bom? Você é contra o refinanciamento? Eu sou contra a forma como o Brasil faz refinanciamento, que acaba premiando aquele que não paga. Olha como o Koba é contraditório. Ele está batendo no peito que o governo brasileiro é um governo que gasta mal, porque tem 150 bilhões de reais de déficit primário. Quando o governo gasta 500 bilhões de reais para renegociar a dívida com os mais pobres. Ô, Koba, tem que decidir claro que você está, cara. Bom, vocês viram que o negócio aqui esquentou, mas antes, na verdade, agora a gente vai para o break, mas